Do programa Diálogo Cósmico, Namastê pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, falando de ufologia e assuntos afins. Hoje eu vou responder, eu tenho recebido uma enxurrada de mensagens sobre, tá uma moda agora, de falar do adrenocromo, ou adrenochrome, ok? Que é uma história que está rolando de uma substância que os satanistas, os Illuminatis poderosos, tomariam, que seria feito a partir do sangue de uma criança sendo sacrificada, sendo aterrorizada, né? E naquele momento que você mata a criança de uma forma mais horrorosa possível, você extrairia o sangue com adrenalina, né? E que esse sangue com adrenalina seria uma iguaria, né? De poder, de energia, que dá inclusive rejuvenescimento para esses caras que participariam desse culto satânico, né? E o que eu achava do adrenocromo? Da história do adrenocromo, se eu acho que é real, se eu acho que não é real. Olha, eu vou dizer para vocês, eu acho parcialmente real. Tá? A gente tem evidência que o sacrifício de sangue, né, o sacrifício de animais e o sacrifício humano é uma extensão do sacrifício de animal, quer dizer, os antigos, todos os povos antigos sacrificavam, né? A gente ainda tem isso no Brasil, no Candomblé, né? E outras religiões do mundo, os muçulmanos sacrificam um cordeiro, né? Várias religiões do mundo sacrificam animais. Porque o sangue, tem dois lados essa questão do sangue, né? O sangue é o sacrifício mais definitivo que existe. Se eu ponho uma flor para Iemanjá, ou um perfume, às vezes eu não tenho a sensação de que eu estou dando a coisa mais poderosa ou mais terrível que eu poderia dar. Quando uma pessoa sacrifica para uma entidade, um animal, uma galinha, tem gente que sacrifica gato, sacrifica cabra, sacrifica boi, né? Sacrifica pombo, sacrifica caramujo. Tem N coisas, esses animais que são sacrificados, né? Existe uma coisa muito forte, se você já presenciou um sacrifício de sangue, como eu já presenciei de animais no candomblé e tal, existe uma coisa muito forte que é a questão da irreversibilidade da morte, né? Quando você mata, né? Matar é a única coisa que não tem reverso, que não tem como desfazer, né? Num certo sentido não tem perdão. Por exemplo, quando você rouba, você pode devolver. Quando você insulta, você pode se desculpar, né? Quando você maltrata, você pode reparar, mas quando você mata, você não pode desmatar, desassassinar, né? Quer dizer, desmatar de outra coisa. Então, por exemplo, a morte de um animal, e no caso da morte de uma pessoa nos cultos antigos, os maias, os astecas, né? Quando eles sacrificavam, eles estavam dando a vida de alguém, né? Nunca a sua, né? Muito esperto, para que a entidade ficasse saciada e esse sangue, né, essa energia do sangue produzisse um efeito no mundo material, que aquela energia fosse sugada pela entidade e transformada em um ato, né? Por exemplo, você quer poder material, você quer vencer uma guerra, você quer seduzir alguém, seja lá por que motivo a pessoa sacrifica. Quando ela sacrifica sangue, né, ela está dando como que uma energia corpórea para aquela entidade, né? E aí a gente tem, por exemplo, várias coisas. Por exemplo, karmicamente, eu acho que é a coisa mais grave que você pode fazer, entendeu? Porque existe uma história muito bonita do budismo que fala do sacerdote da cabra, né? A cabra que vai ser sacrificada lá na Índia, eles sacrificam para Kali, para uma série de entidades, principalmente ligados a Shiva, Kali, tem sacrifício de sangue de animais, rios de sangue nos templos,
né? Isso não é só do candomblé, isso não é só da culto afro, não é só do vodú. Isso existe também no hinduísmo, etc. Então eles sacrificam lá a cabra, e aí a cabra fala para o sacerdote, né? Uma fábula, uma parábola, uma fábula, né? Dizendo assim: obrigado, sacerdote, o senhor vai me libertar hoje. E aí o sacerdote fala assim: como é que é? Fala assim: você vai morrer, eu vou te sacrificar. Fala assim: eu sei, né? E isso é ser liberto do quê, né? Eu falo assim: isso é ser liberto do fato de que 500 reencarnações anteriores eu era um sacerdote como você. E eu nasci, quer dizer, ele nasceu 500 vezes cabra para ser sacrificado 500 vezes para cada cabra que ele matou, há 500 existências atrás, né? Isso é muito bonito, né? Isso é uma forma que o budismo explica para repúdio ao sacrifício de animais, né? E nem se fala do sacrifício de humanos. Mas existe de fato uma coisa muito forte no ato de matar, né? Ele é o ato que sela o sangue, né? Ele sela de uma forma definitiva e terrível um ritual, e esse ritual se torna assim irreversível, ele se torna assim indiscutível. Quando você sacrifica sangue, quando tem aquele animal morto, ou sei lá, no caso dos astecas, quando tinha aquela pessoa morta ali, entendeu? Não havia dúvida de que a divindade, a entidade tinha sido satisfeita, né? Eu me lembro que, por exemplo, é muito interessante essa parte da questão de que o sangue, né, ele é isso que os caras falaram do adrenocromo. Existe a forma sintética, que é a epinefrina. Qualquer hospital que você for tem adrenocromo, tá? Se você quiser experimentar e possivelmente até morrer disso, porque o adrenocromo é extremamente... O que eles estão chamando de adrenocromo é a epinefrina. A epinefrina é a forma sintética da adrenalina, né? É a adrenalina sintetizada. Tem lá 2, 3 métodos de processar, eu não sou médico, mas eu sei que a epinefrina ela é usada quando a pessoa tem uma parada cardíaca e é uma injeção de adrenalina no coração para o coração pulsar, né? Porque quando a gente sente medo, né? O corpo libera adrenalina, então o coração começa a bater forte, você empalidece porque o sangue vai para os órgãos centrais, a respiração acelera, você começa a suar frio, né? Esses são sinais que você está sob adrenalina. Por exemplo, o que é uma síndrome do pânico? Uma síndrome do pânico é uma ejeção de uma hora errada de adrenalina. Eu sei porque eu tenho síndrome do pânico, então eu sei que você começa a suar frio e ficar apavorado num ambiente que não está acontecendo nada, né? Por medo do futuro, por medo de alguma coisa que você tem na sua cabeça, um pensamento negativo, né? Dá aquela liberação de adrenalina que você quer sair correndo, só que você não está saindo correndo e você não tem para onde ir, porque você não tem nada para fazer, você não está correndo de nada, né? A síndrome do pânico está muito associada a medos e desprazeres reprimidos que a gente vai negando e aquilo explode, né? A minha síndrome do pânico começou na Holanda, porque eu era muito solitário e ninguém gostava de mim. Eu comecei a cismar que se eu fosse para o hospital, os holandeses iam me matar porque eu era estrangeiro, porque eles não gostavam de estrangeiro. Eu comecei a, entendeu? Ficar numa piração e começou a entrar em síndrome do pânico. Então, por exemplo, realmente a epinefrina ela é usada para ataque cardíaco, choque anafilático, né? Quando o coração para, dá aquele choque anafilático, se usa epinefrina, né? Que é a adrenalina sintética ou o que está se chamando aí de adrenocromo. No caso do sacrifício de sangue, que o cara... existe um livro chamado Death and Loathing in Las Vegas, Morte e Horror em Las Vegas, que foi escrito por um autor que fala de que existia um grupo de pessoas que gostavam de tomar drogas. Existia o mito, né, de que o adrenocromo, que seria... É daí que vem a história. Esse livro foi escrito na década de 70. E depois virou um filme. Tem a pessoa que Johnny Depp participa. E nesse filme aparece o adrenocromo
E aí eles tomam uma gota de adrenocromo e começam a ficar bem doidões, assim, porque evidentemente energia, o que é a adrenalina, né? A adrenalina, quando você estimula a suprarrenal, tem a liberação de adrenalina e a pessoa fica doidona, perde a noção de dor, perde a noção de medo e ela fica pronta para lutar ou correr por horas, né? Então no filme o cara fala assim, nossa, eu ouvi falar que tem essa droga que é tirada do sangue de um ser humano morrendo em situação de horror e que é chamado de adrenocromo e que dá um barato que inexplicável. Depois surgiram mitos dizendo que a Hillary Clinton e o Obama e o Papa e mais não sei quem se juntavam numa espécie de ritual satânico onde cada um ganhava um cálice de 10 cc's de sangue de uma criancinha sacrificada numa tortura, né? E no ato que a criancinha sabe que vai morrer e está sendo torturada, eles drenariam o sangue e destilariam essa adrenalina puríssima do pavor mais puro, né? E fazer um adrenocromo, que teria um mercado negro caríssimo, valiosíssimo. Olha, tem tanta maldade no mundo que eu nem duvido, tá? Mas eu também acho assim, chineses, eles cozinham cachorro vivo. No Brasil mesmo, os abatedouros, as vacas são mortas em fila, né, seriadamente. Então ela sabe que a outra morreu e que ela é a próxima. Então os animais, eles liberam adrenalina na hora da morte, com essas mortes horrorosas. A adrenalina do animal não é diferente da adrenalina humana, tá? Não há necessidade de você sacrificar um ser humano. Se você quer beber sangue com adrenalina, você pega um cachorro, degola e ele vai morrer horrorizado e você vai beber o sangue e você... Eu falo assim, como é porcaria fazer isso, mas assim, como é horrível fazer isso, mas teoricamente não precisa ser uma criança, só se fosse por um requinte, né? A gente sabe também que existem... a questão do desaparecimento de crianças, né? É uma coisa muito horrorosa do mundo, né? Porque desaparecem realmente crianças pobres, crianças filhos de refugiados, crianças de rua e tal, que desaparecem, né? Ou que ninguém nem percebe que sumiram e que aparentemente morreram, sei lá, né, de causas naturais, mas que na verdade poderia ser para uso de bordéis de pedofilia. Recentemente encontraram em Londres, né? Um cara denunciou que pessoas riquíssimas, né, abusavam dele sexualmente num bordel de pedofilia, um bordel gay de pedofilia no caso. Ele era um menino e ele era com 14 anos, 12 anos, ele era abusado sexualmente, né? Depois ele consegue fugir e tal, entendeu? Eu já ouvi falar de histórias assim no Brasil, isso aí existe no Brasil, a gente sabe que existe. Isso existe no mundo todo. Isso existe no Afeganistão, né? Aquela famosa história dos meninos que são escolhidos para ser bailarinas para os soldados, né? Quer dizer, né? A gente sabe o que isso significa. Então, assim, isso aí sempre existiu. Agora, mais terrível, eu acho mais provável o sumiço de crianças, tão horrível quanto, ou quase tão horrível quanto, para o tráfico de órgãos, né? Quando um milionário quer um fígado novo e eles falam assim, a gente põe o senhor na frente da fila, né? Tá, põe em frente da fila, quer dizer, de onde vai conseguir? A gente precisa conseguir um fígado, um rim novo hoje. Pega um menino de rua e faz, né? Isso era feito, isso é uma coisa que a gente sabe que é real, é terrível, é muito horrível, né? Muito mais do que isso, me parece muito mais plausível do que a questão do sacrifício de sangue, né? Eu acho que esse sacrifício de sangue, que é baseado no filme, no livro Death and Loathing em Las Vegas, e depois alguns especialistas em satanismo, em cultos secretos falam que isso é praticado, deve ser praticado. Eu sei que isso aí é praticado, por exemplo, eu conheci um senhor que ele foi guarda na África do Sul, e na África do Sul sumiam pessoas, né, que eram encontradas degoladas e o sangue em cuias, assim, quer dizer,
Tem gente que bebe, que faz sacrifício humano, né? Do sacrifício humano, do matar a pessoa para fazer um sacrifício humano para beber o sangue é um passinho, né? A famosa condessa Elisbeta Báthory, né? A húngara, no século XVI, que ela matava as moças, né? Bonitas, e começava a se banhar no sangue achando que ela ia ficar jovem, e depois ela se torna a beber o sangue. Daí que surge a ideia da vampira, da vampirella, né? Quer dizer, esses mitos de vampiro vêm muito do leste europeu, de crenças de certas pessoas que achavam que beber sangue de jovens deixava você bonito, né? Rejuvenescia. E mais recentemente, né, tem uma artista sérbia chamada Marina Abramović. Ela é uma artista sérvia, uma performática, né, muito badalada em New York. E ela fez um ritual, como se fala, uma performance, né, chamada Spirit Cooking, em 1991, né, onde ela pegou uma galeria, escreveu uma série de frases completamente satânicas, entendeu? Tipo assim, misture leite materno, esperma e beba. Pegue a urina fresca e espalhe nos seus pesadelos. Depois tem assim, corte seu dedo e beba a dor, né? E depois ela põe os bonecos vodus, assim, enrolados, né? E é tudo pintado com sangue de porco, né? Ela escreve tudo isso aí com sangue de porco. E depois ela faz toda a volta da galeria em sangue de porco e banha as peças em sangue de porco, né? E pessoas badaladíssimas, tipo Hillary Clinton, compareceram na vernissagem, acharam lindo, maravilhoso. E aí começou uma história de que a Hillary Clinton fazia parte de um culto satanista com essa mulher, essa Marina Abramović. Bom, olha, eu estudei arte, tá? Eu estudei arte na Holanda. E assim, eu acho... É meio difícil dizer o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, entendeu? Num certo sentido, quem está falando isso tem razão, porque realmente essa mulher é uma satanista, assim, ela manja do ocultismo, ela é uma ocultista, né? Uma ocultista do lado mais negro, certo? Do lado mais pesado, né? Da magia negra mesmo. Eu não tenho dúvidas disso. Tanto que ela perguntaram para ela se você é uma satanista, você é uma maga negra. Ela falou assim, não, se eu faço na galeria de arte, é arte. Quer dizer, ela foi cínica, né? Quer dizer, eu faço na galeria de arte, então é arte. Agora, se eu fizer na minha casa, é magia negra, né? Quer dizer... Agora, também existe uma outra coisa, uma outra faceta dessa coisa, que a arte hoje em dia perdeu totalmente o sentido, pelo menos a arte contemporânea, ela não tem mais sentido nenhum, não tem mais nenhuma razão de ser. Para mim, podiam fechar aquela bosta toda e acabar com aquelas bienal, essa porcaria desde já. Eu não acredito em mais nada disso há muito tempo, entendeu? Então, por exemplo, o negócio é causar, né? Então, essa mulher que está em Nova York, que é o centro, né, da lacração, da vanguarda, do babado, né? Ela fez a coisa mais sensacional que você pode fazer, que é um ritual satânico em público, né? Perante uma audiência. E, por exemplo, teve aquele cara Habacuc no Equador, que ele fez uma coisa, no meu entender, até pior. Ele prendeu um cachorro, para o cachorro morrer de fome na galeria, né? Os protetores de animais ficavam lá na porta da galeria, não sei nem o que aconteceu. Eles pegaram um cachorro, ele quis mostrar a fome no mundo, então ele torturou um cachorro, deixou um cachorro morrer de fome. Esse artista, se é que pode ser chamado assim, filha da puta, chamado Habacuc, fez isso. Outro que eu sei, eu não me lembro em que ano que foi, que um artista, né, um performático, se suicidou, né, e filmou. E a performance dele era a própria morte dele se suicidando, quer dizer, ficou o artista mais famoso da década, um dos mais, eu não me lembro o nome desse cara, mas ele se matou em frente a uma câmera, para o mundo inteiro admirar como ele era vanguardista e fantástico, né? Tem aqui uma também que é famosa, que ela se costura, né?
costura a própria pele, se corta com gilete, escreve com gilete, né? Então esse tipo de arte assim que beira o crime, né? Ou esse tipo de arte que beira o suicídio, ou esse tipo de arte que lida, gente que pinta com sangue, gente que pinta com esperma. O próprio Marcel Duchamp, ele amava aquela Maria Martins, que ela era uma mulher casada, né? Brasileira, mulher do embaixador. Ele amava ela, né? Então ele mandou uma carta onde tinha assim um líquido com uma série de corantes, né? Num plástico, assim, e era o esperma dele com corantes, né? Essa relação sangue, esperma e magia é muito forte. O Aleister Crowley, por exemplo, que é o satanista por excelência, né? Ele usava, em vez de sangue, ele usava muitas vezes o esperma. Ele desenhava, fazia em vez de fazer um sacrifício de sangue, ele se masturbava e colocava lá o desejo dele no meio. Gozadíssimo isso, né? Estranho. Por exemplo, uma substituição, porque o sêmen também é um líquido do corpo, né? Também é uma secreção, né? E no caso associado ao prazer, né? A energia sexual, a energia kundalini, né? Ao invés do sangue, que ele é só obtido pela dor. Os húngaros, por exemplo, também, os húngaros têm muita história com sangue. O sacrifício de sangue, né? Os nobres vertiam seu próprio sangue num cálice. E aí eles selavam um acordo e bebiam. Os 2 nobres, ou 3 nobres, 3 príncipes, reis, sei lá, que queriam fechar um acordo muito sério de um tratado de paz, alguma coisa. Eles cortavam o próprio braço, deixavam o sangue cair num cálice e bebiam os 3, né? Talvez misturado com vinho, sei lá. Que é o famoso pacto de sangue cigano, faz isso, né? Legal. Então, assim, por exemplo, essa coisa do sangue, ela é muito profunda, ela é muito... Por exemplo, o Aleister Crowley tem uma história maluca que ele pega a mulher dele, né? Que ele usava como uma Babylon, né? Como uma sacerdotisa sexual, uma prostituta sagrada. Ele vai lá e põe um bode, literalmente, para ter relações sexuais com ela. E no momento que o bode vai ter o orgasmo, ele degola o bode, né? E banha ele e a mulher dele com sangue de bode que está ejaculando. Quer dizer, né? Essa relação esperma, sangue, isso é tudo muito pesado. Isso tudo é assim, o que é mais primitivo e é o que é mais visceral, natural, literalmente, né? Na religiosidade humana, né? Por exemplo, os antigos faziam isso com naturalidade. Hoje em dia a gente acha isso bastante inaceitável, difícil de aceitar, né? Difícil de entender, difícil de aceitar. Então, a gente, hoje em dia, a maioria das pessoas repudia isso daí, né? Então, assim, por exemplo, que realmente deve existir algum maluco que pega uma criança e bebe o sangue, entendeu? Para beber adrenalina, porque ao beber adrenalina ele ficaria mais... ele beberia essa adrenalina, com esse medo ele ficaria loucão, né? Isso seria particularmente comum entre os sacerdotes astecas, né? Que bebiam sangue, tiravam o coração e bebiam sangue, assim, né? Se banhavam em sangue, se vestiam com a pele da pessoa, né? Tinha uma coisa muito louca, assim, eles arrancavam o couro do cara morto, se vestiam e faziam uma saia, saíam andando, né? Então essa ultraviolência, né? Tem um rush de adrenalina que causa isso, tá? Então eu vou dizer que sim, que eu acredito que esses rituais existem ainda hoje. O mundo é grande, tem desaparecimento de pessoas na Índia por causa do culto de Kali, a gente sabe disso, né? Tem desaparecimento na África, teve casos no Brasil, né? E eu não duvido que algum americano rico, algum inglês rico participe de uma seita assim. Agora, do jeito que eles estão contando que a Hillary, o Papa, não sei o quê, fala assim, eu sempre pergunto assim, quem viu isso? Né? A única coisa assim que, por exemplo, que fere o meu bom senso é assim, quem é que viu isso e viveu para contar? Ou você pertence a esse círculo secreto e não vai contar, ou você não viu isso e está inventando.
Porque é como a Arizona Wilder, né? Que ela falava que a rainha da Inglaterra bebia sangue de criancinha. O David Icke lançou isso. E como é que ela sobreviveu para contar? Como é que a rainha da Inglaterra deixou ela ir embora e contar isso na televisão? Né? Se for verdade. Não é verdade. Porque isso é uma coisa tão secreta, tão suja, tão feia. Entendeu? Quem participa disso daí não pode contar. Entendeu? E quem contar morre. Mesmo que seja um membro dessa alta cúpula de canalhas que fazem isso, entendeu? De bilionários satânicos, né, que fazem isso, tal, né? Então, eu acredito sim que existe esse sacrifício, mas o que eu não acredito é na história da maneira como está sendo contada. Que alguém viu, que alguém presenciou, porque não tem como você presenciar isso e sair vivo. Quem mata uma criancinha, com violência sexual e tortura e depois arranca o coração da criancinha não vai ter medo de te matar. Entendeu? Esse assunto é desagradável. Eu tô falando porque realmente me perguntaram, tá? Sobre o que eu acho do adrenocromo. O que eu acho? Concluindo, fechando. Acho que é uma fantasia da maneira como está sendo apresentado, mas eu não acho que... Eu jamais me atreveria a dizer que não existe sacrifício humano ainda hoje. Existe. Infelizmente existe. Entendeu? Até em tempos recentes o Hitler degolava um soldado alemão para fazer necromancia, né? Ouvia a voz do espírito pela cabeça, tinha aquelas coisas maluquíssimas. Então existem sociedades secretas que fazem sacrifício humano, sim, tá? Não sei se a Hillary Clinton, por mais que eu não goste dela, eu também não vou chegar ao ponto de difamar a mulher a esse ponto, tá ok? É isso aí. Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, espero ter respondido e namastê.